Então, maravilha. Então, nós vamos iniciar, nós vamos rezar a oração do Espírito Santo, né, para que nos inspire a bem participar e também a bem conduzir esse encontro de hoje na graça do Senhor. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Bárbara. Hoje nós vamos falar sobre o pecado. É lógico que quando a gente vai falar sobre pecado, a gente vai abranger outros temas, né? Porque é um tema bastante abrangente. Mas para a gente iniciar, o que seria pecado hoje, no mundo de hoje, né? Para a maior parte da população. O que nós julgamos como pecado? Se você perguntar, eu tenho certeza que a maioria vai falar que pecado é aquilo que te traz uma insatisfação, é aquilo que te traz um sentimento negativo. Pecado é aquilo que não te faz bem. Geralmente é isso que as pessoas vão responder. Não vão falar que pecado é o que te afasta da graça de Deus. Não, porque hoje em dia se prega um liberalismo e um liberalismo que facilita o pecador a pecar. Por quê? Porque hoje em dia só é considerado pecado aquilo que você sente, né? Então aquilo que te faz mal, você sente que aquilo está te fazendo mal. Mas é só isso que é pecado? Então, se você não sentir que é pecado que te fez mal, então aquilo não deve ser considerado. As pessoas buscam hoje uma felicidade instantânea e imediata. Então, na busca dessa felicidade, elas julgam estar fazendo certo. Então, elas abolem aquilo que Deus ensinou, então a partir de agora elas criam as suas leis. Então o pecado é deixado de lado e pecado passa a ser simplesmente aquilo que cada um julga como pecado. Mas para a gente entender melhor, assim como Jesus Cristo usou parábolas, então a gente precisa usar alguma coisa concreta que nos mostre por que de fato o pecado é pecado e por que a gente tem que fugir, que escapar, que fugir dele para que a gente de fato seja feliz. Então vamos partir agora para aquilo que é mais palpável, aquilo que faz parte da nossa vida, a nossa família. Então, suponhamos uma família, você que é casado, que tem filhos, ou você que pretende ter filhos, ou você que vive num lar com seu pai, com sua mãe, também você pode se colocar no lugar deles. Os pais, o que eles desejam para os seus filhos? Eles desejam que seus filhos caminhem no caminho correto, que eles sigam retamente tudo aquilo que seus pais têm ensinado, não é? Não é isso que nós pais desejamos? Então a gente vai fazer um link, a gente vai fazer um paralelo com Deus, porque Deus também é pai. Assim como nós somos pais e queremos o bem do nosso filho, Deus é pai, nos ama e quer o nosso bem também. Então vamos fazer esse paralelo para a gente entender melhor essa concepção de pecado e de proteção, né, que a gente tem com Deus e o pai com o seu filho. Você percebe quando algum amigo quer levar o seu filho para o mau caminho? Quem é pai, quem é mãe, a gente percebe. E o que a gente faz quando alguém na nossa casa a gente observa essa pessoa aqui está querendo levar meu filho para o caminho errado? A gente alerta, a gente adverte, a gente faz com que o nosso filho não conviva com essas pessoas. E o nosso Pai do céu, ele percebe quando o mal, que é o pecado, ele quer entrar na nossa vida. E o que ele faz? Ele sabe que quem insere esse mal na nossa vida é o demônio, nós já vimos no encontro passado. Mas o que Deus faz para que a gente se afaste? Então, nós vamos ver que leis ele estabelece. Nós orientamos na nossa casa, mas Deus também nos adverte e nos orienta, né? Porque se não aprendermos, não conseguimos colocar em prática. Então Deus, em determinado momento, ele nos ensinou e ensina cada dia para que a gente trilhe sempre o caminho correto. Por que você repreende seu filho ou as pessoas que ama quando estas pessoas estão agindo errado? Por que a gente repreende?
Não é porque a gente simplesmente quer ser o dono da situação, não é isso. A gente quer que eles sejam felizes, não é isso? A gente quer que trilhem caminhos corretos e que busquem a verdadeira felicidade. Será que a gente não está imitando o nosso Pai do céu, que também nos repreende para que a gente trilhe o caminho correto e busque a verdadeira felicidade? Você deixaria seu filho se envolver com drogas? Não. Por que que você não deixaria? Porque isso daí pode levar à sua ruína e à sua morte. Não é assim? Não é isso? Mesma coisa o Pai do céu. Ele não te deixa envolver com pecados, ele não quer te deixar envolver, porque ele sabe que esse é um caminho de perdição que pode levar à sua morte, não só a morte física, mas a sua morte espiritual. Existem regras na sua casa? E quem que estabelece? Olha, uma família que não tem regras é uma família que vive em desordem, não é? Então não se estabelece, não tem diálogo entre pai e filho, o pai não tem autoridade, todos mandam igualmente e vive um clima de desordem. Não é necessário que tenham regras? Por isso que foi necessário que Deus estabelecesse leis, que são regras para que a gente possa cumprir, para que a gente viva em ordem. Por quê? Porque aí sim a gente vive num ambiente em que todos se entendem para um bem comum. Deus não deseja nada além disso, que se estabeleça essa ordem no nosso universo. Por qual razão você vigia a vida de quem você ama? Seu filho ou das pessoas que estão na sua família e no seu lar? Para que eles vivam bem e sejam felizes, assim como Deus o faz. Deus está te vigiando a todo momento, só que Ele não quer te repreender demais, Ele quer te deixar livre, mas Ele está vigiando porque Ele cuida de você. Ele quer o seu bem, assim como um pai quer o bem do filho. Você deseja sufocar seu filho ou espera que ele faça as escolhas certas com base na sua educação? Poderíamos prender os nossos filhos em casa para evitar que o mundo colocasse esse monte de ideias ruins ou que possam levar ele para o caminho errado. Poderíamos. Mas não queremos isso. Queremos nossos filhos livres. Queremos educá-los de forma que eles sozinhos possam tomar o caminho, escolher o seu caminho e tomar a decisão correta, assim como o Pai do céu quer fazer conosco. Então ele nos orienta, nós vamos ver aqui de que forma ele nos orienta sempre, para que a gente tenha esse conhecimento e tome o caminho certo por nossa vontade própria, por merecimento nosso, com a graça de Deus. Pois bem, agora nós vimos que se nós temos regras, nós estabelecemos regras para que a ordem seja instaurada no nosso lar e também na sociedade, o Pai do céu, ele simplesmente é o nosso exemplo para isso, né? Porque se nós estabelecemos isso, porque temos alguns exemplos e da onde que vieram esses exemplos? Vamos ver agora. Nós sabemos que Deus aparecia para Moisés através da sarça ardente e ele entregou para Moisés duas tábuas que continham os 10 mandamentos da lei de Deus. Esses 10 mandamentos, eles regem toda a sociedade, inclusive na sociedade civil, muitas leis, elas provêm dos 10 mandamentos. Quem segue a lei de Deus? As 3 maiores religiões mundiais, elas seguem os mandamentos da lei de Deus, que são judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, a base da nossa sociedade está estabelecida sobre as leis de Deus. E por isso, a partir daqui, nós sabemos o que é certo e o que é errado, senão teria uma desordem completa. Então, Deus quer estabelecer para a gente: olha, filho, eu preciso te educar. Então, filho, segue esses mandamentos, segue dessa forma, você vai ser feliz aqui na terra e eu garanto que você vai estar comigo no céu. Pois bem, são 10 mandamentos, são 10 leis que nós devemos seguir. Agora, não basta apenas conhecer esses mandamentos. Então, como eu falei, esses mandamentos, eles estão permeados aqui na justiça humana, mas eles também nos levam à justiça divina. Então, a partir do momento que Deus estabeleceu esses mandamentos, você tem conhecimento disso, a partir do seu conhecimento, você tem que ter consciência de não fazê-lo. Se você tem consciência daquele erro, daquele pecado, você insiste até você concretizar o ato deliberadamente, aí você está pecando contra Deus. O mesmo acontece na justiça humana. A gente nada mais do que imita.
né? Imita aquilo que Deus estabeleceu. Só que aí, infelizmente, a gente piora algumas coisas, mas a gente imita. Nossas leis, grande parte delas foi estabelecida com base nas leis de Deus. Então a gente não rouba o que é do outro. Se roubar, a gente tem que devolver, né? Existem, por exemplo, você não mata o próximo, não deve matar. O homem ainda liberou, por exemplo, hoje em dia o divórcio, que Deus fala que o homem não separe, né, que não deve separar, mas ele estabeleceu um divórcio. Só que para isso existe uma documentação, porque não pode simplesmente abandonar a mulher. Então você tem que cuidar da mulher, dos seus filhos. Então, muita parte da lei de Deus, muitas leis de Deus foram transferidas para o nosso direito civil. Só que para que seja um crime, por exemplo, é necessário que, isso na justiça humana, que nós conheçamos, todos nós conhecemos. Por exemplo, um crime em que uma pessoa assassina outra, por exemplo. É necessário que tenha conhecimento, todos nós temos, mas que tenha consciência. Uma pessoa com problemas, distúrbios mentais, ela vai ser condenada, mas para um outro tribunal e vai cumprir essa pena não num cárcere, como a gente costuma conhecer. Ela vai cumprir num outro local para pessoas delinquentes, pessoas com problemas mentais. E ela tem que ter essa deliberação. Agora, se, por exemplo, essa pessoa que foi a criminosa, ela te disser, olha, o que eu fiz é certo, todo mundo deveria sair matando. Por que, que a gente não consideraria isso aí como regra e como correto? Imagina a desordem, né? Se cada um fizer o que quiser a partir de hoje. Então, o assassino ele defender que ele está certo, ponto. Eu estou certo e ponto. A partir de agora vai ser assim. Por que, que a gente não segue? Porque alguém nos ensinou que matar é um pecado. Então isso não pode ser bom. Então, além disso, além de tudo isso que ele nos ensinou, veio alguém para tornar mais firme ainda essa lei, tá? Não para abolir a lei, mas para explicar, para que a gente tenha pleno cumprimento dessas leis, entendendo melhor. E é isso que a gente vai fazer hoje. Pois bem, então eu estou na igreja, já estou salva, né? Sou da igreja, eu ainda preciso de conversão. Então isso serve para nós que estamos na igreja. Achamos que porque estamos na igreja, então a gente tem conhecimento de tudo. Então a gente sabe tudo, então a gente pode cometer um pecadinho ou outro, que isso não vai ter problema, porque a gente está ajudando, a gente está fazendo, está participando das missas, por exemplo. Eis o grande erro. Vamos ver aqui essa passagem de Isaías, capítulo 55, versículos de 7 a 8. Renuncie o malvado a seu comportamento e o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus que perdoa generosamente. Pois os meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Então, se a gente está seguindo o mundo, porque a gente acha que o mundo está correto, pense, os pensamentos de Deus não são os nossos. O modo que ele age também não é o nosso. E a gente vai pagar por cada pecado cometido. Então, vamos continuar com o pensamento do mundo, né? Eu não faço mal a ninguém, eu só busco a minha felicidade. Que mal tem nisso? Vamos ver 4 passagens aqui. A Sagrada Escritura é plena, né? Deus nos entregou, essa palavra é totalmente inspirada para que a gente entenda de fato o que significa isso. Não é simplesmente porque a igreja determinou ser pecado, não é a igreja que determina, é Deus que fala através da sua palavra. A gente só interpreta isso, mas daquilo que Deus já esclareceu. Vamos ver aqui na primeira carta de São João. Se dizemos que nós não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, aquele que diz não ter pecado está se enganando a si mesmo e não tem a verdade, que é Deus. Precisamos reconhecer esses pecados para nos purificar. Tá? O justo precisa ser perdoado para purificar de todo o mal que ele porventura tenha feito. Depois nós temos a leitura dos provérbios. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Quem consegue justificar, fica justificando suas faltas. Olha, mas isso que eu faço não é pecado. Isso aqui não. Aquele que
disfarça as suas faltas, ele não consegue. A gente tem que ser firme no sentido de reconhecer, eu sou pecador, eu preciso de conversão, mas Deus vai conseguir me dar essa salvação através do seu perdão. Então é isso que a gente precisa reconhecer, que nós somos pecadores. Salmo 31. Então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Depois, Eclesiásticos, não vos demoreis no erro dos ímpios, mas vos confessai antes de morrer. Isso a gente fala sempre, né? Sacramento da confissão, antes de morrer. Porque uma vez que nós morrermos com esse pecado, a gente sabe quem é o vencedor. Quem nos tentou até agora, com aqueles pensamentos maus, nos levou para o mau caminho, e a intenção dele é essa, nos fazer perder para que no momento da nossa morte a gente esteja perdido, porque aí ele venceu e ele ganhou a nossa alma. Depois, os provérbios. Aquele que esconde os seus crimes não será purificado. Aquele, ao contrário, que se confessar e deixar seus crimes, alcançará misericórdia. Pois bem, então eu já vi aqui, a palavra do Senhor fala que eu tenho que confessar os meus pecados, que não adianta eu dissimular, achar que eu não sou pecadora, porque todo mundo é pecador. Então, eu preciso reconhecer e confessar. Mas para quem que eu vou confessar? Então, nós vamos ter essa passagem aqui, novo Evangelho. Ó. Jesus dá o poder de perdoar pecados aos seus discípulos. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se encontravam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Disseram-lhe disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. A passagem de São João. Essa passagem ela tem muito significado, porque eles estavam reunidos sozinhos, primeiro dia da semana, domingo, porque a partir de então, desde que Jesus Cristo ele foi morto, ele foi crucificado, eles reuniam-se quando? No dia em que Jesus Cristo tinha sido ressuscitado. No dia da ressurreição de Cristo, eles se encontravam para que eles pudessem discutir como seria a partir de agora sem Jesus. Mas Jesus aparece no meio deles no primeiro dia da semana, que é um domingo. Ele lhes dá a paz, mas não só isso. Ele poderia ter falado no meio de uma multidão, porque tinha uma multidão que já seguia Jesus, mas ele não quis falar para a multidão. Ele quis falar para os seus 12 discípulos. Ele quis dar essa incumbência para eles. Então, a partir dali, eles já são sacerdotes que vão poder, a partir do atendimento a todos aqueles que quiserem e que tiverem sentido os seus pecados, tiverem sofrido por terem prejudicado, terem atentado contra Deus, a partir daí ele poderia perdoar todos os pecados, todos eles. Então, se vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Se vocês retiverem, serão retidos. Então, a partir daí, eles são já sacerdotes. E esse sacerdócio, ele vem de geração em geração até os padres que a gente tem hoje, porque é o próprio Cristo na pessoa do sacerdote que perdoa o pecado. Depois, aí nos Atos dos Apóstolos, depois que isso aconteceu, então Jesus Cristo já tinha ascendido aos céus, né? Já tinha subido aos céus. Aí depois, muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas culpas. Então, eles acreditavam naquela palavra que os discípulos passaram, porque Jesus os ensinou, e muitos iam ali confessar as suas culpas. Então, essa ideia de que a gente pode confessar sozinho, isso não é bíblico. Né? Aqui a gente pode ver que eles confessavam os pecados para os discípulos e eles perdoavam as suas culpas. Então, agora vamos lá. Já que a gente viu que é muito importante a gente fazer uma boa confissão, o que é necessário, né? A gente fazer essa confissão, o que é necessário? Primeira coisa, um bom exame de consciência. Lembrar dos pecados, lembrar dos erros. Segundo, dor ou arrependimento. Isso não quer dizer sentimento.
Ai, não, porque eu estou sentindo. Não é sentir. A gente sabe quais são as leis de Deus. A gente tem que se arrepender por ter pecado contra uma delas. Por exemplo, a lei da castidade. Você pode não sentir que aquilo é ruim, entende? Você pode continuar sentindo aquilo bom, mas você se arrepende por ter desagradado a Deus. É esse que é o verdadeiro sentimento. Aquele arrependimento, aquela dor de ter pecado contra Deus. Mesmo que aquele pecado te faça bem, te traga uma sensação boa, mas você tem a dor e o arrependimento para não desagradar a Deus. Aí você tem que ter um propósito, depois disso, de se confessar, de nunca mais pecar. A partir de agora, não quero mais ser pecador, não quero mais continuar cometendo os mesmos erros. Aí, por último, sim, vou fazer uma boa confissão acusando todos os meus pecados. Mais para frente, a gente vai ver como que a gente fala isso para o padre, tá? Para que a gente seja sucinto e fale o que é necessário. Depois de confessar os pecados, geralmente o padre nos dá uma penitência que a gente tem que cumprir. Então, daqui para frente, a gente vai dar um detalhamento sobre isso. Mas para que a gente possa fazer esse exame de consciência, a gente precisa conhecer um pouquinho dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a gente tem uma aula já preparada, já no nosso canal lá do YouTube da paróquia, que foi feito pelo Leandro e pela Larissa, muito bacana, muito bem detalhado. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pincelada rápida, porque lá está bem detalhado, mas o que eu quero mostrar melhor é que todos esses mandamentos, eles são explicados na Sagrada Escritura. Então, se você tiver dúvida, a Sagrada Escritura pode esclarecer para você. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Em São Mateus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Então, amar Deus, o que significa? Eu tive medo de testemunhar Deus. Se eu amo Ele acima de todas as coisas, não posso ter medo de falar dele. Se alguém estiver falando mal, eu tenho que testemunhar a favor. Por exemplo, eu fui relaxado, não cultivei minha união, não fiz as minhas orações. Eu fiz um propósito de oração a Deus. A partir de agora, eu vou melhorar, eu vou ter um tempo para Deus. E eu relaxei e eu não tive esse momento com Deus, então eu deixei Deus de lado, ele não esteve no primeiro plano da minha vida, então isso também é pecado. Durante o dia, eu dirijo pensamentos a Deus, eu tenho o meu momento de oração, ou muitas vezes eu durmo sem me esquecendo totalmente daquele que é o Criador. Tudo isso daí é o primeiro mandamento e é o pecado mortal. Então a gente tem que ter esse tempo para Deus, ele é o Criador de todas as coisas, né? E eu duvidei da presença de Deus na minha vida, eu questionei, eu não sei se Deus existe, em algum momento eu falei isso e não alimentei a minha fé. Então, todos esses pecados que foram citados, eles atentam contra esse primeiro mandamento da lei de Deus. Segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Passagem de São Mateus. Jesus Cristo falando: e eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Então, tomar o nome de Deus por um juramento é um pecado mortal. Jamais. O seu sim seja sim. Você não precisa usar de jura por nada. Nem pelas coisas criadas por Deus, nem por conta de um irmão. Não jure por nada. Então, não tome o nome de Deus em vão, principalmente em juramentos falsos. Eu usei, por exemplo, o nome de Deus sem o devido respeito. Quantas vezes a gente fala, oh meu, não é? A gente, mas em momento de raiva, não é que a gente está agradecendo, louvado seja Deus. Ai, mas que saco, oh meu. E a gente acaba utilizando o nome de Deus injustamente. Não tome o nome de Deus em vão. Eu zombei, eu fiz piada do nome de Deus ou de algum santo da igreja. Então, isso daí também é um pecado, tomar o santo nome de Deus em vão. Eu fiz piada sobre a missa, sobre confissão, sobre sacramento, tudo aquilo que está relacionado a Deus. Então, eu tomo em vão tudo aquilo que está relacionado a Deus. Se eu o fiz, eu também pequei e é um pecado mortal, eu preciso me confessar. Pois terceiro mandamento: guardar domingos e festas de guarda.
Então tem a 1ª de Coríntios e os Atos dos Apóstolos. No primeiro dia da semana, de novo, um domingo. Por isso que é domingo, por isso que a gente celebra a missa no domingo. Já os primeiros, agora, apóstolos de Jesus, eles se reuniam no domingo, né? Porque é o dia da ressurreição. Então nós trocamos o sábado, que foi o sábado da fuga do Egito, do povo hebreu, e mudamos agora, porque nós temos uma nova aliança com Jesus Cristo, nós mudamos para o domingo, que é o dia da sua ressurreição. Então, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada para fazer as coletas. Então, a gente acha que essas coletas que a gente faz, isso daí desde sempre, porque precisa manter a igreja. Assim o faziam nas primeiras comunidades cristãs. Então, eles doavam parte daquilo que eles tinham conseguido arrecadar e colocavam em benefício de todos. E entregavam para aqueles que mais precisavam para manter a igreja de Cristo viva. No primeiro dia da semana, de novo, estando nós reunidos para partir o pão, a Eucaristia, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até meia-noite. Olha que importante. O primeiro dia da semana era o dia que eles se encontravam. Então precisamos guardar o domingo. O domingo é o dia do Senhor. O que um cristão tem que fazer? Ele tem que participar da missa. Isso é uma obrigação de um cristão. É o dia do Senhor. Então, ele deve participar da missa dominical. Se ele não puder participar no domingo, ainda a gente tem uma facilidade de poder participar no sábado à tarde, às 16h30, que a liturgia já é do domingo. Então, nós precisamos participar das missas dominicais. E também dos dias de festa. Nós temos festas na igreja que nós precisamos participar. Quais são esses dias de festa de guarda? Por exemplo, o dia de Maria Santíssima, né? Imaculada Maria Santíssima, Mãe de Deus. Primeiro dia é o dia da Maria Mãe de Deus, primeiro de janeiro, Maria Mãe de Deus. Nós temos, por exemplo, outros dias santos que são transferidos para o domingo, muitos e muitos outros. Mas nós temos, por exemplo, o dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, que é um dia que sempre é celebrado no dia da semana se cair. No dia que cair, a gente celebra. Então, 1º de janeiro, dia 8 de dezembro e dia de Natal, 25 de dezembro, a gente celebra no dia em que ele cai realmente. As demais festas, nós temos outras festas, só que elas são transferidas para o domingo e facilita, porque domingo é o dia do Senhor e nós devemos participar da Santa Missa. Depois nós temos o 4º mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe. Esse é o mandamento. Para que sejas feliz. E a promessa: e tenhas longa vida na terra. Então você vai ser feliz e você vai ter longa vida na terra. Mas o que é honrar pai e mãe? Ah, não, eu respeito meu pai e minha mãe. Mas você agride seu pai e sua mãe com palavras, com gestos, com atitudes? Isso daí não é honrar pai e mãe. Você descuidou deles na hora da velhice? Você acabou colocando num asilo e esqueceu de visitá-lo, por exemplo? Eu procurei ser compreensivo, porque eu sei que a idade chega e eles já não são as mesmas, não têm a mesma paciência. Eu fui compreensivo com eles. Eu passei um longo tempo sem visitar os meus pais, por exemplo. Por orgulho, eu tive vergonha dos meus pais, diante de algum amigo, diante de alguma situação. Eu desejei o mal ou até a morte dos meus pais. E também como pai e mãe, se eu não eduquei os meus filhos na fé. Também se enquadra nesse mandamento honrar pai e mãe. Então, se a gente descumpriu alguma dessas orientações, a gente pecou contra o 4º mandamento da lei de Deus. Pois vamos para o 5º. Não matar. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser para o seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo do inferno. Eu pus inferno, mas estava escrito da Gena. Gena é um lugar que ficava fora das muralhas de Jerusalém, onde eles jogavam tudo que era lixo de Jerusalém, inclusive corpos de pessoas sacrificadas, crucificadas, daqueles bandidos, eles jogavam todo do lado de fora, que era um lugar chamado Gena, e ali eles ateavam fogo. Então, era esse lugar, né? Se você
pecar contra o seu irmão dizendo louco, dizendo imbecil, você merece ser jogado na jena, que é nesse fogo, que é o fogo do inferno, né? Isso aí simboliza o fogo do inferno. Então, não é somente matar o corpo, mas matar com palavras, com agressividade. Tudo isso daí tá nesse mandamento. Não só isso. Se eu pratiquei aborto, eu preciso me confessar. Se eu fui cúmplice ou se eu defendi, agora está em voga, né? Porque a gente teve um caso agora recentemente. Como vai defender a morte de uma pessoa? Não quer dizer que a gente não tenha que julgar o todo, não tenha que ajudar as demais partes, mas não podemos jamais considerar a morte de uma pessoa válida. É um ser humano, né? É um filho de Deus. Então, a gente não matar de forma é mandamento da lei de Deus. Não temos nós que é mandamento não matar. Ponto. Não mate. Vamos tentar resolver todos os outros problemas aqui, mas não devo matar o meu irmão. Se eu usei drogas ou bebida de forma que eu me destruí, eu me matei, também é um pecado. Então, sem controle, usei muita droga, fumei demais ou bebi demais e eu me desgastei de forma que o meu corpo foi deteriorando, também eu descuidei de mim. Eu feri as pessoas com o olhar ou agredi fisicamente ou com palavras, eu matei. Eu mato meus irmãos com a minha palavra, né? A palavra ela tem esse poder. Eu neguei o perdão a alguém, alguém veio me pedir perdão e eu neguei, isso daí é matar o próprio irmão. Então, isso daí também é um pecado. Eu pensei ou tentei suicídio, isso também é um pecado. Ou atentei diretamente contra a vida de alguém. Sexto mandamento, esse aqui é um pouco mais polêmico. Não pecar contra a castidade. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, ó Jesus. Esse daqui, ó, não cometerás adultério, é a lei de Deus. Aí Jesus vai explicar ela melhor. Então ele não veio abolir a lei, mas ele veio dar pleno cumprimento. Ele está explicando melhor. Ó. Eu, porém, vos digo, não é somente cometer adultério. Todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros a que o teu corpo todo ser lançado no inferno. Agora, se a sua mão direita é para ti causa de queda, corta, lança longe de ti, porque te é preferível perder um dos seus membros a que todo o seu corpo será tirado no inferno, aqui também ou na gena. Então vamos falar sobre esse pecado. Muitas vezes a gente acha que porque a gente está casado, então a gente pode tudo. Mas não é assim. Vou te falar, vou relacionar alguns aqui e aí depois, se tiver algum interesse, a gente dá uma aprofundada nele, né? Eu dei espaço à sensualidade, erotismo ou pornografia, seja eu vendo ou seja eu provocando outras pessoas. Porque também, você viu aqui, ó, se você lança um olhar de cobiça, você já está adulterando, assim tanto a mulher quanto o homem. Então, eu usei roupas provocantes que fizeram o outro ter pensamentos em relação a mim. Então, tudo isso tem que ser considerado também aqui, porque Jesus Cristo nos explica. Cair na masturbação, isso daí é um pecado contra a castidade. Um prazer próprio, vazio, sem sentimento e sem nada, né? Só buscando prazer por prazer. Entrar na casa do Senhor com roupas inadequadas, principalmente na casa do Senhor. Eu fui malicioso com as minhas amizades, eu olhei com um olhar insinuante, eu tentei provocar de forma que eu posso ter feito o meu próximo pecar contra a castidade também, ou meus pensamentos também não foram castos, né? Se eu assisti sites ou vídeos pornográficos, eu estimulei algumas pessoas de fora a terem relações sexuais fora do matrimônio, também você está pecando. Né? Ou eu zombei da virgindade de alguém, ou tive vergonha de viver a castidade. Então, tudo isso daí faz parte, não é somente o ato sexual em si. Olha quanta coisa está envolvida. Eu devo ser casto, eu devo me guardar, eu devo ser do meu esposo. Dentro do matrimônio, eu mantenho a castidade com meu esposo, somente. Agora,
sem que eu seja casado ou procurando outros parceiros, tudo isso aí é condenável. Depois, o sexto mandamento, o sétimo mandamento da lei de Deus: não roubar. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Então, a gente pode, o furtar, o roubar, ele pode ser considerado de várias formas, não é só você se apropriar. Por exemplo, você comprar um material roubado, isso daí é roubar. Por quê? Porque você está instigando esse tipo de crime. Então, se você comprou um gato para você assistir a televisão, para você. Como? Pirata. Ah, tá. Isso. Tá. Beleza. Então, o meu marido agora ele me orientou, ele me lembrou. Se você compra um DVD pirata, tudo isso daí você está instigando o crime, né? Porque não são produtos legalizados. Então, tudo isso daí você está instigando, você está roubando. Por quê? Porque são. Não que você não tenha que incentivar, por exemplo, as pessoas que criam suas coisas novas, mas alguém roubou a ideia de outro e está repassando, e você está favorecendo esse que roubou a ideia do outro. Porque se um DVD foi criado, alguém investiu naquilo, teve aquela ideia, o outro está copiando, então ele está roubando a ideia, e você está favorecendo esse que roubou a ideia. Então, procure não comprar nada que não seja legalizado. Se você jogou, desperdiçou dinheiro em jogos, em bebidas, diversões que são desonestas, que não são permitidas, isso daí também se enquadra no não furtar. Você prejudicou alguém usando medida falsa no seu trabalho? Você tirou algum proveito? De repente você adulterou a balança que você tinha de forma que prejudicou os seus clientes, né? Então você está roubando dele, porque ele era direito, ele está pagando por alguma coisa e você não está oferecendo isso no posto de gasolina, por exemplo. Você misturou com água o combustível, então isso daí é um pecado. Você está roubando, melhor você cobrar o preço justo e oferecer aquilo que você está se propondo a oferecer. Você deixou de pagar porque você não quis, e vou esperar caducar porque depois caduca mesmo e essa empresa tem muito dinheiro. Não importa. Não importa quem tenha muito dinheiro. Se você deve, você deve. Você tem que pagar. Então, não é somente você se apropriar, tem outras formas que também se enquadram nesse mandamento da lei de Deus. O próximo, oitavo, não levantar falso testemunho. Rejeite, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de fofoca. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só aquela que for útil para edificação, sempre que possível, e benfazeja aos que ouvem. Então, fale sempre coisas boas e que edifiquem. Se há algo para destruir, não fale, mantenha o silêncio. Não fale daquilo que você não tem certeza. Sabe uma coisa que se encaixa muito bem nesse mandamento da lei de Deus? A gente repassa as coisas que a gente recebe sem averiguar a veracidade. Quantas vezes a gente passa correntes erradas ou mensagens fofocas e que podem destruir alguém também, né? Então isso aqui também se encaixa nesse mandamento. Quanta coisa que a gente faz, que a gente se envolve, mentira, fofoca, calúnia, né? Então isso daí tudo a gente pode colocar, inclusive essas mensagens que a gente não tem certeza. Aqui eles falam uma outra coisa muito bacana: caluniar o sacerdote e membros da paróquia. Ah, porque eu não gosto daquele padre. Quantas vezes a gente comenta isso? Se você for comentar, se é algo negativo, guarde para si, né? Porque não vai agregar, não vai construir, só vai falar mal, né? Só vai destruir. Então não passe isso para frente. É melhor a gente encerrar. Depois a gente tem o nono mandamento: não desejar ou cobiçar a mulher ou o homem do próximo, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Quem é que coloca isso no nosso coração, né? A gente viu na semana passada. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam o homem impuro.
Depois, quanto à fornicação, à impureza sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém aos santos, nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm, em vez disso, ação de graças ao Senhor. Então, não alimente fantasias. Ah, mas é tão bom ficar alimentando. É o começo para que uma destruição maior aconteça. Então, não deseje, não olhe, não alimente essas coisas no seu coração, porque primeiro vem para os olhos. A partir do momento que isso já tomou a sua mente, isso vai se tornar um pecado, porque aí já invadiu a sua mente e é a sua mente que comanda tudo. Se eu deixo de valorizar o meu cônjuge, porque ele tá gordo, tá careca, não importa, né? É o homem ou a mulher que Deus escolheu para você. Então ame de todo o coração. Fuja sempre de locais e ocasiões de pecado. Porque se você vai para um local que não é indicado, o risco é muito grande de você cair, porque o inimigo vai estar ali te assolando. Então, nem olhe, nem olhe. Passou uma pessoa bonita, faz de conta que não passou nada na sua frente. Não que isso seja o seu sentimento, não é a sua vontade, mas você não vai fazer isso porque você não quer pecar contra Deus, você não quer desagradar a Deus. E por último, nós temos não cobiçar as coisas alheias. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o escravo, nem escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada que lhe pertença. Olhe para si as coisas boas e grandes que Deus te ofereceu, né? Você vê que o peixinho ali estava num aquário pequeno, mas era o aquário dele. Muitas vezes você, nessa ambição, ele pode cair ali de fora do aquário e morrer. Né? Quantas vezes a gente deixa de ver aquela grandeza que a gente tem em casa porque a gente só fica preocupado com o que o outro tem. Então, não inveje. Não inveje aquilo que o outro tem. Quando esse sentimento tomar o seu coração, você abençoa. Que Deus te abençoe. Né? Que seja qualquer coisa, que seja uma gravidez. Não, mas eu desejava tanto e não aconteceu comigo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem um outro plano para mim. E abençoa sempre. Seja um carro, a pessoa queria o carro, conseguiu, e você está trabalhando tanto, não consegue. Obrigada, Senhor, porque é o seu propósito na minha vida. Então a gente tem que começar a praticar melhor esses atos de amor a Deus. Agora nós vamos passar por umas perguntinhas que explicam melhor tudo isso, e tem um monte de pergunta e dúvida que a gente tem. Depois, se vocês tiverem outras além dessa, a gente vai responder o chat. Por que não podemos nos confessar sozinhos? A gente viu uma passagem ali que é justamente essa, né? Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem lhes retiverdes serão retidos. Então, Jesus Cristo, ele transfere essa responsabilidade para os seus apóstolos, para os seus discípulos naquele momento, mas que depois se tornarão seus apóstolos. Por quê? Porque é necessário que a gente tenha essa iniciativa de humildade, de reconhecer o próprio erro. Então, quando se fala, por aí não, você não precisa confessar, imagina confessar para um padre, isso aqui é bíblico, é necessário que a gente reconheça, é um sentido de humildade, parece que a gente está se humilhando, sim, se humilhando diante de Deus, porque quando a gente confessa por sacerdote, é o próprio Jesus Cristo que ali está. Qual a diferença de pecado original, venial e mortal? Como obter o perdão de cada um deles, né? O pecado original é aquele dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que foi inserido por Satanás no mundo, e esse daí ele perpetua por todas as gerações, porque nós somos descendentes dele. Mas como que a gente consegue nos lavar desse pecado? Pelo batismo. Então, o batismo nos liberta desse pecado original. Mas aí a nossa concupiscência continua e a gente tem os pecados veniais e mortais. Veniais são aqueles pecados mais leves, e o mortal são aqueles que atentam contra esses 10 mandamentos que a gente acabou de falar. O venial seria, por exemplo, você olhar para uma mulher com desejo de possuí-la. Só olhei. Mas olhei e controlei o meu pensamento, mas eu tive no meu íntimo esse desejo. Então, isso não é algo legal, que Deus não deve ter gostado. O que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir o perdão? Na Santa Missa, no ato penitencial, vou pedir perdão. Agora, se eu deixei que esse desejo aumentasse e pequei contra a castidade,
cometeu adultério, por exemplo, se tornou um pecado mortal. Aí, a partir daí, ou eu alimentei, só fiquei alimentando, e essa pessoa que era casada, por exemplo, deve ter brigado com o marido, ou então pode ter cometido outros atos por conta dessa corda que eu dei nesse relacionamento. Isso aí já é um pecado mortal. Então, se aconteceu isso, se arrependa, e aí sim, para perdão desses pecados mortais, somente na confissão. O sacramento da confissão é necessário para se apagar um pecado mortal. Por que Jesus não perdoou os pecados de todas as pessoas de Jerusalém? Porque para perdão dos pecados é necessário um desejo de cada um. Você tem que ter esse desejo de conversão, tem que ter o reconhecimento de que você ofendeu a Deus, porque ofensa, quem vai falar da ofensa é aquele que está ofendido. E Deus já nos falou que o ofende são esses 10 mandamentos, se você atentar. Então, quem é ofendido é Deus. Então, não é um sentimento, porque eu não estou sentindo que isso é mal. Não importa se você sente que isso é mal ou não. Quem está ofendido é Deus. Quem tem que sentir é Deus. Se ele falou que isso daqui é uma ofensa, a gente tem que cumprir, a gente tem que entender e pedir perdão. E como nosso filho. Nosso filho fala, mas eu não acho que usar droga é ruim. Mas não importa, eu estou falando para você que é ruim. Eu estabeleci isso como regra em casa, porque eu quero o seu bem. Então, se você se desviou, você vem pedir perdão e não cometa mais esse erro em casa. Com o Pai do céu é a mesma coisa. Então, a gente reconhece que fez mal, porque ele já deu as leis, as regras, a gente descumpriu, então a gente precisa pedir perdão para um sacerdote. Por que Jesus envia seus discípulos e pede que façam discípulos em todas as nações? Qual a diferença entre discípulo e apóstolo? Discípulo é aquele que aprende, que está com o mestre. Então, enquanto os seus discípulos estavam com Jesus, eles estavam aprendendo. Jesus Cristo não lhe concedeu o poder naquele momento, porque Jesus Cristo realizava os milagres. Eles estavam aprendendo como fazê-lo. Então, quando você está com um mestre, você é um discípulo, como se fosse um estudante. A partir do momento que o mestre não está mais, você já foi formado, você já está preparado, aí você vai sair sozinho, vai se tornar um apóstolo. Então, todos somos convidados a sermos apóstolos de Jesus, né? No sentido de levar o evangelho de Cristo, e discípulos também. Por quê? No sentido de procurar pela palavra de Deus aprender sempre mais com ele do nosso lado. Por que Jesus envia os discípulos e pede para que façam novos discípulos, né? Mais discípulos em todas as nações? Isso quer dizer que para que se torne um discípulo, é necessário que ele estude a palavra, para que um outro discípulo o ensine, para que ele se torne, a partir daí sim, ele possa manter esse discipulado. Então, aqui está bem claro que o que é o sacerdócio. Então, o sacerdócio dos doze apóstolos de Jesus Cristo, esse sacerdócio que foi instituído, eles precisariam passar para outros. Então, a partir dali, eles seriam um mestre para outros discípulos. Então, que se tornariam a partir daí novos sacerdotes também. Podemos considerar pecado apenas o que nos faz mal? Se você não considera pecado, então, isso aqui é bacana. Será que só aquilo que nos faz mal? As pessoas falam, olha, mas eu não sinto que isso é errado. Então, por que você não faz na frente dos outros? Se não é errado, por que você não realiza isso? Porque eu tenho vergonha. É lógico, tem vergonha porque não é correto. Entende? Tudo aquilo que não é certo, você não rouba e não quer falar para todo mundo, olha, eu roubei. Não, não é verdade? Por que você faz escondido? O adultério é feito escondido. Por quê? Porque não faz bem, porque não é algo bom. Então, tudo isso que não faz bem, não importa se você, não estou sentindo, não importa o que você sinta. O importante é aquilo que Deus estabeleceu como certo e como regra de vida para nós. Quais as formas de se cometer o pecado? 4 formas. Por pensamentos, né? Podemos ter pensamentos ruins. Esses pensamentos são errados. A gente viu na passagem ali que Jesus, se você já olhou para ela com aquele desejo, é um pecado. Ele começa com um pecado venial, que é mais leve, mas é um pecado. Por palavras, quantas vezes você ofende seu irmão? Só com palavras, você consegue matar com as palavras. Omissões, você é omisso numa situação em que uma pessoa está indo para a queda. Não, o problema dele, a vida é dele. Não, você como cristão deve orientá-lo. Pela omissão,
Esqueci o último agora, hein? Mas depois eu vou me lembrar. Pensamentos, palavras, omissões e pelo ato, né? E pelo ato concreto de realizar aquilo que não é correto. Então você realizou, concretizou aquele ato. O que o pecado causa? Ele causa a ausência da graça de Deus, ele te afasta de Deus. Não tem nada que seja mais dolorido. Por isso que quando a gente vive no pecado, a gente não encontra nunca felicidade. Porque existe um lugar na nossa alma, um espaço, que ele é reservado para Deus. Enquanto não preenchermos de Deus, a gente não se satisfaz. Então a gente tenta usar de vários pecados, não, porque eu posso, eu sou dono do meu nariz, eu tenho que procurar minha felicidade. Então a gente vai enchendo de pecados que o mundo propõe, a gente aceita tudo isso, mas a gente nunca está feliz. Por quê? Porque esse é o espaço de Deus. A gente precisa preencher com as coisas de Deus. Aí sim vamos encontrar a verdadeira felicidade. Quantas vezes você participa da missa e você sai de lá pleno? Você fala, meu Deus, eu queria estar nesse estado para sempre. Por quê? Porque você aboliu tudo que era do mundo por um instante e você se completou inteiramente de Deus. Então, que a gente possa fazer isso mais vezes, né? No nosso dia a dia, na nossa vida. Existe pecado que não pode ser perdoado? Então vamos ler essa passagem aqui. Ó. Por isso eu vos digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Você pode falar contra Jesus, se arrepender. Porém, se falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem nunca. Qual que seria esse pecado contra o Espírito Santo? Esse pecado contra o Espírito Santo é aquela pessoa que se considera tão boa, que ela não precisa recorrer a, a um sacerdote, por exemplo. Não, ela acha que Jesus Cristo vai perdoá-la, na verdade, Deus vai perdoá-la de qualquer forma. Então, se ela fizer coisa errada ou boa, ela já ganhou o céu. Então, ela não procura se remendar. Então, ela não acredita em tudo aquilo que Jesus Cristo nos falou, quando enviou seu Espírito, mostrou qual era o caminho que devia ser seguido. Não, não, porque ele no final ele vai me salvar. Então, esse daqui não tem como ter salvação. Então, no final da sua vida, ele vai para o inferno. Ou aquele que não acredita na graça de Deus. Ah, não, eu não tenho jeito. Olha, para mim não tem salvação. Então, eu não estou aceitando, porque eu não aceito, porque Deus, eu estou achando que o meu mal é maior do que a graça de Deus. Então eu estou me achando maior do que Deus, porque eu acho que o meu pecado é tão grande que Deus nunca vai me perdoar. Então eu morro com essa consciência e aí não tem jeito, não tem perdão mesmo. Eu vou direto para o inferno. O padre, ele pode revelar um segredo de confissão? E se for, por exemplo, assim, um caso de um assassinato e ele descobriu quem é assassino, de forma alguma. O padre não pode, de forma alguma, revelar um segredo de confissão. É segredo. Se isso for descoberto, ele não pode revelar quem o fez, nem o que fez, de forma alguma. Se ele o revelar, vai ser excomungado. Ele vai ser considerado fora da igreja, vai ser expulso da igreja. Então não pode. Então você não se preocupa, porque o padre nunca pode revelar nem o pecado, nem o pecador. Com qual frequência nós devemos nos confessar? Sempre, né? Sempre. Agora, o mandamento da lei da igreja, o mandamento da igreja, ele pede para que a gente se confesse pelo menos uma vez por ano, em ocasião da Páscoa, porque também é nessa ocasião que a gente deve comungar. Então, ele pede que pelo menos uma vez por ano. Mas sempre que a gente vê que o nosso coração está ficando pesado por termos desagradado a Deus, não é um sentimento, é uma certeza de que eu fiz coisas erradas contra Deus, então eu preciso. Então você anota, né? Você viu quanta coisa que a gente já fez e a gente não sabia que era pecado. Então a gente vai fazer essa anotação, vai procurar um sacerdote se confessar. Porém, para se confessar, é necessário ser batizado. E se tem algum pecado que você vai confessar, mas você vai continuar mantendo esse pecado, não adianta. Porque você tem que confessar o pecado na sua integridade com vontade reta de melhoria, de mudança. Ah, não, eu cometi, mas esse aqui eu vou. Olha, eu sou um ladrão. Então eu cheguei lá, eu roubei, eu queria me confessar. Mas eu vou continuar no crime.
Então não adianta, você não vai ser absolvido dos seus pecados. Quais os mandamentos da igreja e o que ocorre se não cumprirmos? Nós vimos aqui que Jesus Cristo, aqui não pus a passagem, né? Mas Jesus Cristo, ele dá aos seus discípulos a incumbência de tudo que eles ligarem na terra será ligado no céu. O que eles desligarem na terra será desligado no céu. Então, por essa tradição, por essa sucessão apostólica, nós determinamos algumas leis, são mandamentos da igreja que são importantes que o cristão cumpra para que ele possa também ter a sua salvação. Então, eles não diferem muito dos 10 mandamentos, eles acrescentam ali 2 praticamente, nós vamos ver aqui. Primeiro, guardar domingos e dias de festa, como a gente já tem lá, só que esse guardar domingo é participar da missa inteira. Então, quer dizer, não adianta você chegar à missa do domingo, que é no dia do Senhor, pela metade. A não ser que você não tenha podido, que de repente você tenha parado no meio do caminho para socorrer alguém. Agora, ter se atrasado porque estava tomando banho, porque estava cuidando de alguns afazeres de casa, você deixou Deus em segundo plano. Então, você vai precisar se confessar se você não tiver participado de um domingo da missa inteira. Segundo mandamento da igreja, confessar-se pelo menos uma vez por ano, em ocasião da Páscoa, por quê? O terceiro mandamento é você comungar uma vez por ano em ocasião da Páscoa, na Páscoa. Né? Então, todo cristão católico deve comungar na Páscoa. Depois, você tem que auxiliar a igreja nas suas necessidades. Como que a gente auxilia a igreja nas suas necessidades? Pagando o dízimo, não precisa ser os 10%, mas retribuindo, devolvendo para Deus uma parte daquilo que você conseguiu pela graça dele com o seu trabalho. Para quê? Para que a igreja possa ajudar aqueles que mais precisam e possa se manter também. Né? Porque essa estrutura ela é necessária para que a gente consiga ministrar os sacramentos, para que a gente tenha esses cursos todos que nós temos e aqui para que a gente continue evangelizando. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que a gente deve auxiliar a igreja também. O que é o ato de contrição? Alguns padres pedem depois que a gente efetua a confissão, ele pede para que a gente faça um ato de contrição. É um ato de arrependimento verdadeiro, né? Tem várias fórmulas prontas, mas na verdade o que você vai falar, né? Jesus, filho de Davi, eu sei que eu pequei contra vós. Isso me dói o coração, eu detesto saber que eu fiz isso contra vós. Eu não desejo mais pecar. Eu estou arrependida de tudo que eu fiz, não quero mais cometer esse pecado. Isso é um ato de contrição. Né? Saber da grandeza de Deus, saber que a gente desagradou Deus, que isso daí não é correto e que a gente não deseja fazer mais. Isso é um ato de contrição. Eu posso confessar os meus pecados novamente? Olha, já confessei, não é que eu tenha cometido novamente, mas eu não sei se eu confessei direito. Pode. Se você acha que o pecado confessado ele não foi bem esclarecido, você pode confessar novamente, sim. Né? É muito comum a gente fazer, olha, eu quero fazer uma confissão da vida novamente, porque eu tô com, de repente, Deus me chama, e se aquele pecado eu não estava mesmo com meu coração arrependido? Não tem problema, porque se você tivesse sido absolvida naquele momento, não vai fazer diferença, mas se você não tivesse sido absolvida, você vai ser absolvida agora. Vamos lá, agora esse aqui é muito importante, uma regra para uma boa confissão. Primeiro, a gente tem que detestar ofender a Deus. Como eu falei, não é um sentimento, porque eu não estou sentindo que é pecado, então eu não vou confessar. Mas você sabe que é, a gente já conversou que é. Então você tem que fazer isso por ato de amor a Deus. Eu não quero ofender a Deus. Então, primeiro ponto, detestar ofender a Deus. Segundo, você vai procurar um sacerdote, você não tem que justificar o seu pecado. Às vezes a gente chega pro padre e fala, olha, eu briguei com a minha mãe, mas você não sabe. Nossa, é difícil aturar ela. Sabe? Olha só o que aconteceu. Eu cheguei em casa, não importa em que condições que aconteceu. Você não precisa, o pecado você diz numa frase. Padre, eu não honrei pai e mãe. Ponto. Não precisa dizer, por exemplo, mas eu só pequei contra a castidade porque minha esposa, olha, ela não está fazendo as coisas direito em casa. E lá no meu trabalho tinha uma mulher que estava
Não importa em que condições isso aconteceu, você tem que falar: eu pequei contra a castidade. Ponto. Então, numa frase, você consegue: eu matei o meu irmão, eu matei o meu filho com as minhas palavras agressivas. Ponto. É isso, tá? Então, você relaciona de forma que seja muito sucinto. A confissão, ela deve ser breve, né? A não ser que você tenha tantos pecados assim, mas não precisa justificar. Porque quando você justifica, você está tentando amenizar a sua culpa. Você tem que reconhecer que você é culpado. Ponto. Se o outro fez errado, ele vai ter que fazer a confissão dele. Confessionário não é divã, então não é para você ficar contando a sua vida, né? O padre precisa de brevidade. Se é uma confissão, ela tem que ser breve. Na falta da confissão de um pecado por deliberação, todos os demais serão retidos. Se você, olha, eu conheço o padre, fui lá confessar com o padre Ailton, mas eu tenho muita amizade com ele, então eu contei tudo, só não vou contar esse aqui porque eu fiquei com vergonha. Todos os outros foram retidos, né? Todos os outros. Se você tem vergonha de confessar com determinado padre, procure um outro sacerdote, mas deve contar todos os pecados, não deve omitir nenhum deles. Confissão não é direção espiritual. Ah, mas eu precisava tanto que o padre me desse uma ajuda, uma orientação para uma determinada coisa. Aí é uma direção espiritual. Então você tem que avisar o padre, e depois pode ser que ele marque para uma direção espiritual. São coisas diferentes. Pecado não é o que você sente, somente o ofendido, que é Deus, sabe qualificar a ofensa. E por último, cumprir a penitência. Muitas vezes você fala: olha, eu acabei pegando indevidamente coisas da minha empresa e tal. Aí o padre vai te dar absolvição. Você vai e você devolva, filho. Aí você sai de lá achando que você, nossa, estou absolvido. Porém, essa é a penitência. Enquanto você não devolver o que você roubou, você não está perdoado. Então precisa cumprir a penitência. Por último, a gente já está terminando, tá? Todos podemos ser salvos. Então, nós vamos ver aqui esse Evangelho de São Lucas, em que Jesus Cristo ele está crucificado do lado de dois ladrões. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício. Para nós, isso é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, aquele que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, este sim merece salvação. É uma certeza de que esse criminoso tinha cometido crimes horrorosos. Por quê? Porque só os piores criminosos morriam de morte de cruz. Tinham outros tipos de mortes, mas a pior de todas era de cruz. Então era para os piores criminosos. Então esses que estavam do lado de Jesus eram criminosos de verdade. Só que um deles reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele se arrependeu, ele falou: Você não merece. A gente merece. Ele reconheceu a sua culpa, reconheceu: Eu sou pecador. Lembra-te de mim. É como assim: Tem piedade de mim, Senhor. Ele imediatamente Jesus perdoou os seus pecados. Não só isso, o levou ao céu no mesmo dia. Então todos nós podemos ser salvos. Só não esperemos por isso no último momento, porque nós podemos não ter essa oportunidade, né, de nos confessar de todos os nossos pecados. Então devemos fazer isso o quanto antes, com mais brevidade. Deixa eu ver que oração. Bom, pessoal, já foi aqui, já passamos 1 hora, então eu vou fazer o seguinte. Agora nós vamos fazer a oração final para aqueles que precisarem sair, não tem problema. E os que quiserem, os que desejarem fazer perguntas, eu vou estar aqui à disposição. Vocês podem colocar aqui no chat que a gente vai responder, tá bom? Então vamos finalizar rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.